Algumas vezes a gente briga tanto com o diabo, tanto com demônios, brigamos tanto com pessoas, mas a nossa maior luta, eu falo isso com toda a certeza, a nossa maior luta é contra a nossa cabeça. Eu serei aquilo que eu penso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Existem pessoas que podem se afastar de você. Existem lugares que podem expulsar você de lá. Existem conexões que simplesmente podem se acabar. E ouça bem o que eu vou dizer a você. Quando as pessoas se afastarem de você, deixe-as ir. Deus não nos fez para homens. Deus nos fez para Ele. Eu sei que essa afirmação pode parecer um pouco chocante, porque nós estamos sempre acostumados a remediar tudo e ter sempre no bolso da vida durepoque, arames, para que aquilo que se rompeu, e está na cara que se rompeu, a gente comece a fazer remendos e viver uma vida extremamente artificial, fingindo que aquilo que se rompeu, de fato, não se rompeu, ainda existe. E é por isso que nós simplesmente paramos de depender do autor da vida, para depender de relacionamentos e questões que nunca antes deveriam nos alimentar. Nós somos a coroa da criação, mas começamos a fazer de iguais fontes de alimento. Amo minha esposa, amo minha filha, amo meus amigos, amo, mas nenhum deles em momento algum, por mais que minha alma insista em dizer que eu dependo de pessoas, que eu dependo, pastor, eu nem consigo me ver. Olha o que nós falamos, alguns dizem, eu não consigo saber como é viver sem essa pessoa. Olha os absurdos que nós aprendemos a dizer. Não importa quão brilhante foi, não importa quantas lembranças e saudades você tenha, ou quão atraído por isso você ainda é, ou quão talento aquilo te gerou, ou quantas ideias maravilhosas, não importa o que fizeram para você há 20 anos, 30 anos, não importa a situação que você está passando ou passou, quando algo se afastar de você, deixe ir, não insista, porque o seu destino, o que Deus tem para você, nunca estará amarrado a alguém que te deixa. E se eu parar de viver o que eu tenho que viver, para tentar amarrar algo que se desprendeu de mim, eu nunca vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino, e quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Se ele não tivesse deixado para trás, se ele não tivesse tomado a decisão de um movimento voluntário, ele poderia ser um baita marmanjo, ainda pensando, falando e entendendo a vida como menino. Não pense que o fato de você viver uma vida na igreja, estar na casa de Deus, se batizar, ceiar, envelhecer aqui, dizer, eu pertenço a uma comunidade há 40 anos. E se você nunca confrontou o seu sistema, eu digo para você que é muito provável que ainda eu posso estar falando, pensando e entendendo a vida como criança. E a pergunta que fica é, quantos de nós esta manhã, algo que Deus já encerrou faz tempo, não adianta mais orar para isso, não adianta mais clamar por isso, está na cara, acabou, morreu, já foi. É uma nova fase, é um novo tempo, é uma nova época. Estamos viúvos de avivamento, saudades de épocas que não voltam mais, saudades de pessoas que não voltam mais, matando a única coisa que eu tenho, que é o hoje, com coisas que não adianta orar, não ressuscitarão mais. Por quê? Porque Deus disse não. Eu tenho que entender quando Deus encerra algo na minha vida. Eu tenho que entender quando é hora de lavar o rosto, comer e seguir a vida.
Eu não posso comprometer minha comunhão com Deus com ciclos. Nós não somos de cristal, irmão. Você não morre de amor, você morre sem Deus. Você não morre de saudade, você morre sem Deus. Você não morre de tristeza, você morre sem Deus. Você não morre de depressão, você morre sem Deus. Porque apesar de sentir tristeza, saudade, depressão, se eu for mais inteligente do que emocional, sempre haverá sustento para todos os momentos da minha vida. Por isso que eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que Paulo fala em Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Eu aprendi que Deus é fiel em todos os momentos. A carta de Paulo aos Filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia. E o livro mais melancólico da Bíblia foi escrito por Salomão dentro de um palácio, que é o livro de Eclesiastes. O livro mais melancólico escrito por Salomão num palácio. O livro mais feliz escrito por Paulo numa prisão. Porque não é o lugar, é quem eu sei que sou. Eu nunca vi pássaro livre morrer de fome, mas eu já vi pássaro de gaiola morrer de fome. Você nunca vai ver um pássaro livre morrer de fome, porque o Senhor cuida. Agora um pássaro de gaiola depende que alguém todos os dias vai lá e abasteça. Se você for livre, você sempre vai ter comida. Agora se você for preso em gaiola de gente, tem dia que essas pessoas não virão te dar alpiste, você vai morrer. Viva com as mãos abertas, e você vai saber que quem ficou, ficou porque é a vontade de Deus. Ficou porque é o plano de Deus. Ficou porque é um milagre. Ficou porque é um propósito. Ficou porque Deus tem um propósito nisso. Eu sei quem é meu porque fica. E eu sei que aqueles não são meus porque eles foram embora. Viva com as mãos abertas. É difícil, mas enquanto você viver com as mãos abertas, com a vida, e abraçado no trono, você nunca irá sucumbir.